Previously on Terra Estrangeira. Como é comprar a sua primeira casa ou primeiro apartamento aqui no Canadá, né? Então a gente trouxe a Andrea Guarento. A Andrea trabalha como mortgage broker. Agente de hipoteca. Uma aposentadoria mensal de $3.000, eu tenho que ter $1 milhão no meu RRSP. Eu não vejo outro jeito de fazer isso, eu não sei investir em mim. A primeira coisa que o banco vai fazer é consultar o crédito. Cada vez que o seu crédito é checado, você corre o risco do seu score, a sua numeração de crédito, abaixar. Private lenders, que são gente muito rica, que tem alguém administrando dinheiro para eles, que eles vão fazer, mas aí a gente tá falando em 11% de juros, 12%. É um agiota oficial. É um agiota oficial. Então, você sendo um imigrante, mas se você estiver trabalhando fixo, full time, por 3 meses, o banco já pode te aprovar. Não o banco, esses B-lenders. O ideal é ter 20% de entrada. Né? Se você tem 20% de entrada, você tem assim, um leque de opções para escolher. Bem-vindo ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre imigração, intercâmbio e turismo. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou a Carol Papabaíba. Eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Júlio Samico. E este programa é a segunda parte do nosso podcast sobre aquisição de imóveis aqui no Canadá, né? Se você não ouviu ainda a primeira parte, volte lá, clique lá no link da primeira parte, né, que tem o começo desse programa. E agora nós vamos à continuação do bate-papo com a Andrea Guarento. E o endereço do site, só para relembrar, é o www.terraestrangeira.com.br. Temos também o Twitter, que é @testrangeira. @testrangeira, segue a gente, dá o follow e fica por dentro das novidades. E para quem prefere receber as novidades pelo Facebook, também é bastante fácil, é só entrar lá em facebook.com/terraestrangeira. Dá um like lá na nossa página e você vai começar a receber todas as atualizações, né? Quando a gente tiver episódio novo, ou um post novo, ou qualquer uma das nossas traquinagens lá, vocês vão receber pela timeline do Facebook também. Quero lembrar vocês também, para vocês comentarem o episódio que vocês vão ouvir agora. É muito importante ter esse feedback, né? Então, por favor, depois de escutarem, entrem lá no site e comentem, que a gente vai ficar muito feliz. Que bonitinho. Também tem o feed, os feeds, na verdade, você pode assinar o feed do site inteiro ou o feed só do podcast. Sim, verdade. Feed de quem? Feed uma égua, feed uma égua. Isso, que é isso? que deselegante. Totalmente deselegante. Se vocês quiserem comprar alguma coisa, cliquem nos nossos banners, aí eles são randômicos, você pode ficar dando F5 na página até aparecer a loja de sua preferência. Você fica uns 3 dias lá dando F5, né? É isso que você tá sugerindo, né? Acho que não precisa ficar 3 dias, não. Acho que uns 3 F5 deve resolver o seu problema, se você tiver sorte. Depende do que você andou pesquisando aí também, né? Porque você sabe como são essas coisas, né? E aí compra aí o que você já ia comprar mesmo, ajuda a gente recebe uma pequena comissão. É isso aí. Chega de papo, vamos pro programa, que tá muito bom, muito informativo, certo? Certo, partiu. Que seu abrigo, a sua casa. Então tem 2 termos que a gente tem que entender. Uma coisa é amortização, período de amortização. Período de amortização é o tempo todinho que você tem para pagar de volta. Então, por exemplo, a minha mortgage é de 30 anos. Porém, o meu termo é de 5 anos. Então quer dizer que o banco A me emprestou $300 mil e ele dividiu isso para mim em 360 meses, que seriam 30 anos, né? Porém, o meu contrato com esse banco é só de 5 anos. Quando vencer o contrato de 5 anos, a minha opção é, eu posso renovar esse termo de 5 anos, ou eu posso tentar um outro banco, procurar uma taxa de juros mais baixa, que a gente chama de refinanciamento, né? Então, esses são... E aí, tu sabe como é o por trás disso? Quer dizer, aquele banco A como funciona o background? Porque o banco A me emprestou o dinheiro todo, não é isso? É. E aí, depois de 5 anos, eu renegocio com o banco B.
Aí como é que fica? O A banco comunicação. B, o banco B compra paga... a dívida do outro. Ah, é? É. Ah, tá. Porque, na verdade, é um grande... É só uma curiosidadezinha, na mas verdade. na verdade é assim que eles fazem o dinheiro, né? Porque Sim. o banco pensa o seguinte, quando você faz um contrato de 5 anos, vamos supor, uma taxa de juros de 3%, se numa prestação de $1.000, mais ou menos uns 700 é só juros e 300 é o que vai para bater a sua dívida de $300. Porque primeiro né? você paga o juro, né? E no final é que você tá pagando só a casa, Exatamente. Só lá pro 7º, 8º ano é que essa curva muda, né? Certo. Grande parte do que você tá pagando começa a ir pro principal e uma parte menor vai pro os juros, Ou né? seja, no começo é quando os bancos mais ganham mesmo. Então é por isso que eles fazem os termos, Então, né? no De 3 começo, anos. então me diz uma coisa, então quando ele observa assim, você tá no começo da mortgage, Uhum. um banco B, ele tem mais apetite em tomar aquela mortgage porque ela tá no começo, e no final eles, já não tem mais juro aí, então tem olha, isso, você sabe se rola isso? É uma pergunta fantástica, muito importante, que as pessoas não entendem. É por isso que o Canadá tá nesse problema, as pessoas estão com dívida, porque... Deixa eu só explicar o que acontece. Olha só. Se você vai comprar uma casa por 30 anos e você faz um termo de 3 anos, quer dizer que você não está pagando nada do seu principal. Está pagando a mixaria, né? Porque a maioria está indo para lá. O banco está fazendo dinheiro nas suas costas, né? Então, até 5 anos é interessante para o banco te financiar. Depois disso, você passa a não ser tão interessante, porque grande parte do que você está pagando já está indo para o seu principal e o banco está recebendo pouco de juros. Então, por isso que existem esses termos. Porque aí o banco te dá a oportunidade de você... Ele pode, mesmo durante o período de 5 anos, o banco pode vender a sua mortgage para um outro banco. Sem te consultar? Não, eles têm direito de fazer o que ele quiser. Entendeu? Você só muda para quem você está pagando. Tá. Então ele está vendendo essa hipoteca, né? Bom, quando você termina o seu termo de 5 anos, uns 2 meses antes de você terminar o seu período, o seu termo, você vai receber uma carta, né, do seu refinanciamento, onde às vezes o banco te oferece um juros melhor, né? Porque você tem uma história legal com eles, nunca pagou atrasado. Raramente acontece isso, mas pode acontecer de você receber uma proposta com juros menor. Ou senão ele te fala, se você tiver interesse em refinanciar, a gente também está aberto à negociação. É interessante para os bancos refinanciar. O porquê? Cada vez que você refinancia o seu termo, a sua prestação volta de novo para 30 anos. O novo banco que está te refinanciando, te oferecendo uns juros mais baixos, a sua prestação vai ficar mais baixa, com certeza. Mas é porque ele tá de novo jogando para 30 anos. Sim. Então, se você tinha pago 5 anos, sua loan agora é de 25, não é? Mas se você, porque você quer um juros mais baixo, muda de banco, o banco vai te oferecer um juros mais baixo, consequentemente, a sua prestação vai ser mais baixa. Mas, porém, o seu termo voltou para 30 anos. Ou seja... Mas isso é meio escondido? Não, você sabe. É por ir. Não. Mas eu posso dizer, não, eu quero 25. Posso? Se ele quiser 25, a sua prestação vai ficar mais alta. Olha... Porque assim, só vale a pena para você refinanciar por 2 motivos. Ou você, quando você fez o financiamento, você pegou uma taxa de juros muito alta, certo, né? Ou se você estiver precisando de grana. Certo. Né? Porque se você tem o que a gente chama de equity, se você já tem uma liquidez no valor do seu imóvel, você pode pegar dinheiro emprestado contra a sua casa, né? Pegar um empréstimo na casa. Então são as 2 únicas razões pelo qual uma pessoa deveria refinanciar. Olha, entendeu? Se a sua taxa de juros quer dizer, então, boa... que ficar mudando de banco não é a vantagem nunca pro... Nunca, igual eu te falei, se não a for não por ser esses nessas 2 motivos, não. Olha aí. E esse que é o problema nosso aqui no Canadá. Então você tem hoje, por exemplo, os baby booms, né? Que são as pessoas que já estão na fase da aposentadoria, que estão com 60, 65. Os brasileiros não sabem muito quem são os baby boomers, né? Pois a gente pode dizer, os baby boomers foram as pessoas que nasceram depois que os soldados voltaram da Segunda Guerra. Today is Victory in Europe Day. Long live the cause of freedom. God save the King. Então os soldados voltaram todos loucos, né? Fazia tempo sem mulher. E aí eles chegaram loucos e nasceram um monte de menina aí nos anos 50 e 60. E agora esse pessoal já está se aposentando. Exatamente. Isso. Então eles estão se aposentando, mas ao longo da vida deles, eles refinanciaram os imóveis 3, 4, 5, 6 vezes para tirar dinheiro na casa. Então hoje eles estão com a idade de 60, 65 anos, ainda com mortgage de 30 anos para pagar. Nossa. Olha só. Então é essa a grande preocupação. Uma das grandes... da causa da mudança das leis em julho foi por causa disso, porque o canadense está endividado. Entendeu? Então, ou seja, linguagem pura e simples. Quando você refinancia, você está, na verdade, arrolando a dívida para
o prazo inicial. Como se você então. começasse de Começasse novo. de novo. Você literalmente começa de novo. Então tá. Porque é isso, as Esclarecido, pessoas então. têm essa mentalidade errada. As pessoas acham, não, eu vou refinanciar, porque o mortgage broker também, quando ele não é ético, ele fala, não, então vamos refinanciar, porque seu juros está muito alto. Mas ele esquece de explicar que no Que você tá refinanciamento, jogando isso lá pra você frente. joga de novo para 30 anos, entendeu? Então, assim, se o mortgage broker vira para você e fala assim, olha, nós vamos refinanciar nos mesmos 25 anos, que é o que você tem, a sua taxa de juros vai ser um pouquinho mais baixo, mas aí você fala, $100, $100, $50, vale a pena mudar desse banco para lá? Então, é isso que você tem que sentar e analisar no refinanciamento. Se a diferença for $300 por mês, $400, aí é uma loucura, né? Mas se a diferença for uma coisa muito pequena, pela trabalheira... Talvez não vale a pena. Não vale. E tem outra coisa. Quando você refinancia, você tem o que é chamado de closing cost, né? Então, Olha. quando você está refinanciando uma casa, em cada $100 mil que você refinancia, você tem uma média de $700 de custo. Que são custos legais, não é dinheiro que paga para o mortgage broker, é o advogado, é o cartório que tem que reconhecer. Então, toda a burocracia Aquela novamente. velha burocracia. Então, se você está salvando só $50 num novo termo de 5 anos, né? Você está salvando o quê? $6 mil, mas eu vou ter que gastar 2,5. Será que eu tenho essa grana agora para salvar $4 mil down the road? Eu não sei se vale a pena, né? Mas, infelizmente, tem que ser esclarecido isso. André, fala pra gente os tipos de imóveis que existem aí no Canadá. Eu sei que tem o basement que você falou, né? Tem estúdios, single family. Enfim, tem vários tipos de imóveis. Explica pra gente a diferença de cada Então tá legal. Quando você vai comprar um imóvel aqui, quando você vai registrar, que seria... A gente não tem aqui o cartório, igual a gente tem no Brasil, que você mesmo vai lá, pega uma certidão, você lavra uma escritura. A gente não tem isso aqui. Então a gente tem os agentes, que podem ser os notaries, que funcionam como os tabeliões dos cartórios. Isso. Ou você pode fazer essas transações imobiliárias através de um advogado. Mas você mesmo não pode fazer. Você tem que ter uma pessoa que sabe o que está fazendo para ter esse tipo... Provide, como é que seria isso? Para fornecer esse tipo de trabalho. Quais são os tipos de propriedades que a gente tem aqui? Como que elas são classificadas? Se você compra uma casa num lote individual, seja esse lote grande ou pequeno, mas que essa casa esteja dentro desse lote, ela é chamada de single family, right? Porque ela é só uma casa num lote. Ela pode ser one store, que seria só uma casa de um nível. Ela pode ser double store, porque ela pode ter 2 andares. Que é o sobrado, né? Que é o sobrado. E ela pode ser também um single family com basement suite, que é embaixo da casa, abaixo do nível da rua, você vai ter um apartamento, tipo um basement, que é completo. Ele tem que ter janela, ele tem que ter banheiro, cozinha, para ser considerado. E essas coisas, inclusive, assim, não pode fazer gambiarra, né? Não. Tem, se você quiser alugar. Amigo, se você quiser vir puxadinho aqui não. Não é assim, você tem que ir lá registrar, não é? O Ninguém basement. faz obra nenhuma aqui sem ter primeiro a licença da prefeitura, cidade. né? Puxadinho, Não, é porque brasileiro já cresce os olhos, né? Olha, se você começa a fazer loucura e vai construindo até mesmo uma garagem, um telhadinho colonial, se o seu vizinho te denuncia, a prefeitura vem e joga no chão. Entendeu? Se você não... Ok, so my neighbors officially hate me. Não, mas é assim que a sociedade vive mas aqui, também né? não tem favela, esse aspecto de favela, que cada um faz um puxadinho, um reboca, fica aquela coisa, né, cimentada, não tem essa coisa. É tudo bonitinho. Né? Você tem que ter um projeto. Mas assim, tem certas coisas que você não precisa, você pode pintar a casa, né, da cor que você quiser. Não, você define. Eu tô só dizendo não pode refazer a estrutura e tudo exatamente, mais. Você né? não pode ter um projeto na planta que tá falando que você vai ter uma casa com 3 quartos embaixo e 5 em cima, e depois construir um hotel de 5 estrelas. Você não pode fazer isso. Então, assim, você pode... A parte de acessórios da casa... Decoração é livre. Mas aí, a parte estrutural, você tem que seguir a lista, né? E qual a punição para quem fizer uma parte estrutural aí diferente do projeto? Não, como ela falou, eles derrubam. A cidade não tem interesse em multa, entendeu? Então, a cidade vem e fala, olha, joga no chão. Nossa! Porque você radical, sabe. né? E também tem outra coisa, como que seria builders em português? Seria o quê? Construtora. Mestre de obra, construtor. Nenhum construtor vai fazer nada pra você se você já não tiver o permit, que é essa autorização da cidade. Licença, o alvará. Eles estão até queimando o nome deles. Exatamente, eles não fazem, entendeu? Então eles te cobram, você não precisa fazer você mesmo. Você contrata esse
construtor e ele faz toda essa parte. É lógico que ele vai te cobrar. Então vamos lá, os tipos de casa. A gente tem também townhouse, né? A gente tem o single family, então, que é aquela coisa, uma casa num lote. Nós temos o townhouse, elas dividem uma parede de meio entre elas, né? E elas podem ter 2 andares, 3 andares, elas também podem ter basement. E elas compartilham o mesmo lote. Elas são grudadinhas, né? A townhouse é que a gente vê muito aqui, né? Às vezes parece que você olha, parece que é um prédio, mas na verdade é uma casinha grudada. Exatamente. E na verdade, assim, por exemplo, os townhomes, as townhouses, elas ficam tipo num condomínio, né? É tipo uma areazinha onde a construtora construiu várias casas. Então elas ficam todas umas do lado da outra. Então elas não têm, por exemplo, o terreiro que a gente chama, né? Que seria aquela quintal. Né? Ela pode ter uma área no fundo. Oitão? Oitão não conheço, não. Sempre com os regionalismos. Bom, mas o pessoal de Pernambuco... Oitão é o beco ao lado da casa. Isso, é o bequinho do lado. Os 2 bequinhos do lado são os oitões. Bequinho do lado, gente, eu nunca ouvi falar isso. São os oitões, ela não tem, ela é uma do lado da outra e elas compartilham a mesma parede, né? Então elas podem ter um quintalzinho e elas podem ter também um jardinzinho na frente. Então isso é o townhome. Tem o duplex. Então o duplex você pode ter uma casa uma em cima da outra, você pode ter uma do lado da outra. Porém, o lote vai ser individual. É o contrário do townhome, né? Porque os townhomes são várias casas em linha. Dentro de um mesmo lote. Dentro de um mesmo grande lote. O lote é o terreno, né? O terreno. E aí, todas elas dividem a parede de meio. Já o duplex pode ser uma em cima da outra, ela pode ser uma do lado da outra, mas o lote é individual. Entendi. E na verdade pode ser um duplex, pode ser um triplex ou um fourplex, né? Você pode ter até 4 unidades no mesmo prédiozinho, que seriam os prédios de 4 apartamentos. Quer dizer que eu tenho um terreno, e aí eu faço uma casa de 2 andares, e aí cada uma vai ter uma escritura, é isso? Individual. Só que no mesmo local físico, né? No mesmo local físico. São 2 propriedades separadas. Né? Que é diferente do condo, né? Você tem um condomínio, é um sistema de condomínio, né? Então, assim, você tem uma manutenção que você paga todo mês, que você tem a área geral, que, assim, que é comum de todo mundo e tal, mas você tem a fração do lote. Tá. Né? Porque E o condomínio é o mesmo que strata? É a mesma coisa, não? Não, condomínio é strata, né? Seria isso. A tradução. Strata, ninguém fala condo em inglês. Não nesse sentido, né? Não, porque condo é outra coisa, né? O condo é o apartamento. Condo é um apartamento. Tá. Seria o condo. O condo. E quando a gente fala condomínio em português é o strata. Ok. Mas tem diferença entre apartment e condo ou é a mesma coisa? Aqui no Canadá, ninguém usa apartment. Então, é isso que eu percebi. É suite, né? Suite. É suite ou condo. Suite ou condo. E pra ser suite tem que ser isso. Tem que ter um quarto, esse quarto tem que ter janela, tem que ter closet, tem que ter o banheiro, tem que ter a cozinha pra ser uma suite. Se, por exemplo, não tiver quarto, aí é um estúdio. Olha. Então seria a kitnet, né? A nossa kitnet seria kitnet no Brasil, Então, também assim, para ser considerado quarto, não pode ser só 4 paredes com uma porta. Se não tiver janela, não é quarto, é um den. Olha aí. Então, assim, na hora que você for vender, você não pode falar que tem um quarto. Não. Olha, então... Compensação, o DEM pode ser de qualquer tamanho, né? Porque o que eu moro lá... Qualquer tamanho. O que classifica o DEN é não ter janela. Tá. Qualquer sala que não tenha janela é um DEN. Não tem janela é um DEN. Um DEN ou um flex. Pode ser um flex. Também. Olha. E o quartinho de bagunça que a gente tem, assim? Tem janela? Não. Então é um DEN. Olha, pode ser considerado DEN. A diferença entre DEN e flex é só o tamanho. O flex é menorzinho ainda que o DEN. Tá. Mas os dois não tem janela. Muito bom. Então, essa parte da escolha da região... Eu acho, assim, que depende muito do perfil do casal. Por isso também que é importante trabalhar com o corretor de imóveis, né? Porque quando na primeira entrevista que você tem com ele, ele vai te acessar, ele vai te perguntar... O fato de você ser casado com filho já te tira algumas áreas. Se você é solteiro, ele nunca vai te mandar pra Surrey. Ele vai, você quer downtown? Porque se você é solteiro, você gosta de pé, badalar e tal. Você não quer pegar 2 ônibus, mais um trem pra chegar, né? Na boate. Então, dependendo do perfil da pessoa, o corretor tem mais ou menos a ideia. E também do bolso, né? E você pode dizer, né? Assim, claramente, eu quero tal região. Eu quero... Ou eu não me importo com a região, eu quero saber só do preço, quero avaliar o apartamento. Olha só que engraçado, né? Eu acho que, assim, essa educação... Como é que seria isso? Essa educação financeira que a gente tem que ter quando a gente sai do país da gente, né? Por exemplo, por que eu comprei New West? Antes de comprar New West... Bom, primeiro foi a escola, foi tudo isso, mas você pode ir ao City Hall, que seria
A prefeitura, né? O City Hall tem todo o planejamento da cidade. Quando você vai comprar um imóvel, é importante você saber o que vai mudar em volta do seu imóvel por causa da apreciação. Correto? Então, assim, você já tira sua grana do Brasil, né? Às vezes você tem que vender sua casa lá e você põe seu dinheiro aqui. Então, se você compra um imóvel que já tá com 15 anos, 20 anos, bom, se você vai ficar nele 5, já vai ter um imóvel de 25 anos. Já é mais difícil de vender. Vai ser difícil pegar um financiamento para um imóvel mais velho. Se você compra, por exemplo, perto de uma área que a cidade vai construir um shopping, vai ter uma estação de trem, um ponto de ônibus, vai acabar se valorizando. Então, quando você compra numa região que já está pronta, a sua valorização é muito pequena e demora anos para acontecer. Então, assim, quando os brasileiros chegam aqui e me perguntam, não quero ir pro lado de Surrey, não quero ir pro lado de Langley, quero ficar em Vancouver. É a maior besteira, porque Vancouver já tá pronta, né? Não tem mais o que fazer em Vancouver. Vancouver tá aqui em cima, em termos de preço, é difícil de conseguir comprar alguma coisa lá. Concordo. Não é lugar com criança, família, porque é centro, né? Sim. Então, assim, você não tem aquelas coisas que a gente teria numa comunidade, que a gente chama de periferia. Eu não considero periferia, mas é o que eles chamam. Subúrbio, né? Por exemplo, agora começaram as obras aqui da Evergreen, né? Evergreen Line, aqui, vai pra Coquitlam. Então, pra quem comprar agora em Coquitlam, vai passar por alguns anos aí, alguns meses, anos, sei lá, de transtorno por causa da construção. Vai ser pago. Mas depois... E Coquitlam é lindo, gente. Eu adoro também. Coquitlam é verde, sabe? É bem family oriented, quer dizer, bem assim pra família mesmo. Tem um monte de recreation centers, né? Que são centros públicos, tem pool, tem piscina, tem parque para as crianças. Tem o Douglas College também, um campus lá. Então, a biblioteca é ótima, tem a pista de patinação. E Coquitlam já está começando a ficar fora já do orçamento. Nossa, é difícil conseguir alguma coisa em Coquitlam por menos de 300 Já tá ficando caro, né? Justamente por isso, o pessoal já tá especulando, já sabe que o metrô vai para lá, então... Exatamente. Então, quando a linha chegar lá, nossa, vai ser difícil demais de comprar alguma coisa. Ainda tem outra coisa, o Coquitlam tem o Coquitlam Hill. Isso é lindo ali, né? $1 milhão, $2 milhões as casas lá. É ali na Yoko Rose, né? Você tem que andar ali. Aquela que você olha pra... Tem a visão do braço de mar. É lindo. Eu sei. Já sei. Pois é, então assim, aí quando você fala em investimento, pra gente que chega aqui, você não tá comprando a primeira casa, é a casa dos seus sonhos, né? Você tem que sair fora do aluguel pra você não jogar seu dinheiro no lixo. Então, em 5 anos, 6 anos, 7 anos, a ideia é você mudar, né? Pegar a valorização, o que foi, pelo menos tira o seu dinheiro que você pagou do mortgage durante esses anos todos e põe esse dinheiro numa outra casa. Uma casa maior, né? Melhor, um pouco mais caro e tal. Então, se você faz isso num lugar que o preço já tá, sabe, o máximo, em 5 anos, você não consegue ter um rendimento nessa casa o suficiente para você pagar 6% de comissão. Começa por aí. Porque quando você é o buyer, você tem tudo a seu favor. Sim, né? Agora quando você tem o especialista do financiamento, você tem um corretor de imóveis que vai andar com você para cima e para baixo, só te mostrando isso, mostrando aquilo. Quando você é o seller, você tá vendendo, você tá pagando tudo. Todo mundo, né? Começa assim, 6% de comissão, porque o seller paga os dois lados. Ele paga o corretor do lado do buyer, de quem tá comprando, e paga o corretor do lado dele. Então, só 6%, às vezes, em Vancouver, uma casa não aprecia em 6 meses, em 5 anos. Então, você tá saindo dinheiro do bolso, né? Se você não vai... Agora, desculpa, 6% pra cada um? Não, 3% pra cada lado. Pode ser menos negociado. Mal, mas ainda... Não dá pra pegar o mesmo corretor? Ele faz os dois lados. Pode sim. Apesar que não é uma coisa... tem um pouco de conflito de não é muito comum, né? Mas um quer vender mais caro, o outro mais barato. Mas acontece. Não é uma coisa assim fora do comum, não, mas acontece. E você também, assim, aí quando você tá vendendo, se você vai vender, pegar esse dinheiro e comprar uma outra casa, o governo passa a mão na sua cabeça, em termos de taxa. Mas se você vai vender, pôr o dinheiro no bolso, de 30% a 40% em cima desse valor. Fala então dessa taxa aí, fala da First Home Buyers, né, que tem isso, né? Pois é. O cara aqui, o Vision, o Property Vision, né, lá da televisão lá.
Então, assim, o Canadá tem um programa que é para aquelas pessoas que nunca compraram um imóvel e que é chamado de First Time Home Buyers, né? Para você se qualificar para esse programa, o imóvel não pode ser mais de $450 mil. Você tem algumas vantagens com relação... No Brasil seria o nosso IPTU. Você tem que comprar para morar, não é? Você tem que ser sua primary residence, tem que ser sua para morar, não pode alugar. Não pode comprar para alugar, aí já perde o desconto. Mas você pode estar comprando uma casa que tenha um basement para alugar, Sim. ou um duplex, ou um triplex, ou um fourplex, né? E aí você pode alugar. E aí alugar os outros andares, mas né? você tem que morar no endereço. Essa que é a regra, né? Okay. Então a casa não pode ser mais de $450 mil. Mais de 400, o governo fala, isso aí tem dinheiro, não precisa de nenhum benefício, de rebate, não precisa. Então, quando a gente compra uma casa, a gente teria, no caso, que registrar a escritura, que seria a transferência da escritura, né? Então aqui chama-se de property tax. Se a sua propriedade é abaixo de 450, você é isento desse valor. Então, por exemplo, geralmente é 1,5%. Então, se você compra uma casa de $400 mil, você está vendo aí $6 mil só para transferir a casa pro seu nome. Transferir a taxa. Transferir a escritura. É a taxa. A escritura? Não, é o imposto. O IPTU. Não, porque o IPTU já é o property tax. Ah, tá. Essa é a transferência na hora da venda. Ah, sim, certo. Seria, o imposto de transferência intervivos que tem lá no Brasil. Seria alguma coisa assim, né? De novo, né? Então, se a casa for até 450, você não precisa pagar esse transfer tax. Certo. Se for então acima... Então, você está falando do transfer tax, que é o... no Brasil, a gente também tem esse imposto, que é o imposto de transferência intervivos. E é assim, de acordo com o valor da propriedade, né? Isso. E também de cidade para cidade, essa porcentagem muda um pouquinho. Certo. Por exemplo, se você for para Calgary, eles não cobram isso, eles não têm essa taxa. Calgary os caras têm muito dinheiro, deixa eles quietos lá. Calgary. Make no mistake, this is a big modern city. It's got high rises, a tech sector, music scene... But Calgary's got something other big cities don't. Cowboys. Agora, o IPTU, né, que seria o nosso IPTU, que é chamado aqui de Property Tax. Quando você classifica para esse programa, você tem o que eles chamam de grant, que seria uma ajuda de até 50% em cima disso. Então, se o seu imposto é $1.000, que pode ser dividido em 12 parcelas, aí passa a ser 500 e você pode dividir isso em 12 parcelas. Isso se você morar na casa. Isso no primeiro ano? Ou todos os anos. Enquanto você morar na casa, todo ano, porque você paga de ano em ano, você recebe o assessment, isso, né? Então, esse é o chamado de Owner's Grant. Exatamente. Owner's então, grant. você tem que aplicar para ele todo ano, entendeu? Você manda uma cartinha que você recebe no correio, e aí ele comunica com o seu lenda, falando, ele continua lá, a gente vai continuar pagando metade do IPTU dele. E o rebate do HST? Isso, ainda tem esse, não? Pois, não, na verdade não é bem assim não, porque é o seguinte, quando você compra uma casa que ela acabou de ser construída, ela ainda não pertence a ninguém. Né? Então você, para transferir da construtora para o seu nome, você paga o imposto. O HST. Que no Brasil seria o nosso ICMS. ICMS, o nosso ISS. É um desses ISS aí. Então, na verdade, é o seguinte, o governo tem um programa de rebate, mas, de novo, a propriedade não pode ser mais cara que $450 mil. Quando a propriedade é mais cara, o construtor, como uma questão de uma ferramenta de marketing, ele fala, eu vou pagar... O HST. O HST, é o HST... metade, ou eu pago tudo, ou você pode pagar agora, que na verdade assim, você tem que pagar, se a propriedade for menos de 450 mil, você paga ela quando você está comprando, certo. E aí você vai receber do governo um rebate, que seria certo. uma devolução de parte, que pode ser até $10 mil do valor que você paga, né? Mas só para imóveis novos. Para usado então você não paga. Então, não existe esse aí isso. é só para o imóvel novo. Para o primeiro comprador exatamente. Que vai morar lá. Então esse é bem específico, né? É específico para ele. Tem que ser imóvel novo. Mas a partir do momento que já passou pro nome de alguém, se a pessoa mora lá um mês, mas não, já é imóvel usado. Mas o que eu quero perguntar é, esse é bem específico para imóvel novo e essas outras coisas? Só imóvel novo. Imóvel novo. O HST só pra imóvel novo. Qualquer imóvel novo? Ou o cara tem que ser primeiro comprador? Não, é só imóvel novo. Então é só pro imóvel novo. São coisas diferentes. São dois programas. Tá. Mas um é porque a gente, quando compra um imóvel usado, não paga o HST. O HST, então não tem rebate então porque não tem o que pagar. É só quando você compra um imóvel novo. Ótimo.
existe uma proposta de compra, né? Então, assim que você definiu, tá certo? Então, pesquisou um monte, o corretor levou em 1 milhão de propriedades pra você ver, aí finalmente você decidiu que você vai comprar aquele imóvel, né? Uma coisa interessante é, você não fala com o dono do imóvel, aqui não existe isso, é tudo feito entre os corretores, você nem sabe quem que é o proprietário. Você nem vê a cara do cidadão. E aliás você nem pode, né? Tudo assim entre os corretores. Proibido, né? Não sei se é proibido. É mas... proibido. Na verdade sim, garante ao corretor o direito de estar negociando, né? Então se ele está representando, ele está sendo pago para aquilo, então ele tem que estar, e assim, é de corretor para corretor. Mas talvez quando a gente é o comprador, a gente não entenda muito isso. Mas se você for quem tá vendendo, você não quer ninguém te enchendo o saco. Você não quer ninguém pedindo desconto. Ou, pelo amor de Deus, dá pra você trocar aquele armáriozinho. Então, se o seller tem que pagar 6% de comissão, ele quer o serviço feito sem encheção de saco o mais rápido possível. Perfeito. Faz sentido, né? Então, depende de onde que você tá, de que lado que você tá. Entendeu? Porque quando você tá do lado do vendedor, você odeia esse país. Mas quando você tá do lado do comprador... Ai, meu Deus, Canadá é muito maravilhoso. É o céu, né? Então, assim, realmente, eles são procuradores, eles estão representando as partes. E também para manter muito ali a situação mais oficial, né? Porque, assim, você não pode mandar, eu vou mandar essa proposta aqui, mas eu vou pegar o telefone e falar, olha, pelo amor de Deus, né, me dá um descontinho. Não, é bem no preto e no branco. É tudo no papel ali, aí aí é que manda, quando é que você vê um bom realtor, né, que seria um corretor, e um ruim, porque eles brigam entre eles. Entendeu? Porque, assim, o corretor, ele também tem que te assessorar se a casa tem problema, porque toda a documentação da casa, o corretor tem que ter conhecimento, ele tem que saber ler. Por exemplo, você está comprando um condomínio, ele tem que saber ler todo o extrato, a documentação, para saber se esse prédio tem problema de estrutura, se esse prédio já teve vazamento, o que está sendo planejado. Se tem vizinho fumando maconha no corredor. Isso não precisa ser disclosed, mas, por exemplo, quer ver uma situação muito comum que acontece quando você compra um condomínio, um apartamento? Você compra, janeiro de todo ano, o prédio, o Strata, o condomínio, tem uma reunião e eles sentam e eles definem o budget, o que eles vão fazer nesse ano, o ano que vem, blá, blá, blá. Então é assim, o telhado tem uma garantia de 15 anos. Então, em 15 anos, você tem que trocar o telhado. Se você compra um apartamento que já tem 13 anos, você tá entrando agora, você não saca, a primeira casa, você não tem nem ideia de que vai trocar o telhado daqui 2 anos. Se o seu corretor não olha toda a documentação e já viu que existe o que eles chamam de Special Levy, ou Special Assessment, falando que nós vamos precisar de $100 mil para pintar a parte de fora, ou que a gente precisa de $50 mil para corrigir uma rachadura que teve lá na garagem. Você tá comprando, você tá entrando, daqui 2 anos você vai ter um Levi que vai aumentar o seu... de gaiato. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo canto. Entrando de gaiato. Se o seu corretor é uma pessoa que tem muito conhecimento, ele vai ler tudo, que é muita documentação, ele vai ver isso e ele vai negociar isso pra você. Então ele vai falar, olha, isso aqui já está resolvido, vocês vão ter que dar o crédito pro buyer, entendeu? Porque isso aqui já é uma coisa que eles não vão pagar. Então é isso que faz o corretor ser bom ou não. Porque depois você entra e você começa, meu Deus, onde que eu vou arrumar $10 mil, entendeu? Pra pagar, pra resolver, pra pintar o prédio. Porque uma coisa é a taxa do condomínio, né? Que você tem que pagar todo mês. Isso. Outra coisa são os rateios, né? Então, Exatamente. assim, todo ano tem isso. Então, tem lá, tem a taxa de condomínio e aí tem a reunião de condomínio, que eles vão falar, tem que fazer isso, isso e isso. Funds. E aí você vai ter que pagar. E não tem jeito, você tem que pagar. Se tem uma votação e é ali, né, durante a votação, fica lá decidido que vai ter que fazer tal pintura, consertar tal rachadura, não é escolha, não é escolha. E mesmo que você não tenha a grana, o condomínio, o Strata, ele tem o direito de colocar, de registrar uma dívida contra a sua propriedade. Então, mesmo que você não tenha os 10 mil para pagar ali, essa dívida fica registrada. No momento que você vender, o seu advogado falou, você tem uma dívida com o Strata que você tem que quitar. Então, você nem vê o dinheiro vai direto para pagar a dívida que você tem. Isso é bom, isso é bom. Acho então, você tem que saber. É bom porque você não vê, pelo menos, nessa mas sabe o que é? Não, é porque você não deixa ele pagar. Mas sabe o que é? Porque a gente vê muito condomínio no Brasil... Que a pessoa não paga, e muita gente não paga condomínio, fica por aí, entendeu?
É verdade. E aí o condomínio fica as moscas e ninguém tem dinheiro pra pagar os funcionários e porque neguinho não quer pagar o condomínio, porque entendeu? O que acontece é o seguinte, se um condômino não cumpre com aquelas parcelas durante, sei lá, 2, 3, 4 anos, aquilo dali vai se transformar num prejuízo pro condomínio. Com certeza. E aí vai sim exigir que o condomínio faça um rateio pra consertar o sistema hidráulico por conta de um condômino que não cumpriu com a sua parcela durante esse período. Vai ficando cada vez então pior, não é justo, né? Não é justo. Não é justo com os outros, entendeu? E aqui também no Brasil também funciona assim, né? Geralmente o condomínio é o conjunto dos moradores que se organizam e aí eles até fazem uma, né, a minuta do condomínio e tal. Agora até tem umas empresas que administram que e tal. Que são as companhias de estrada que a gente tem aqui. Então assim, aqui as estradas, eles têm advogados, eles têm sabe, eles são bem estruturados. E aí você tem pessoas do condomínio que fazem parte do diretor, que faz parte, que acompanha de perto o serviço deles. Mas eles são agentes financeiros que estão ali, olha, por que você não pagou? Tem que pagar, pronto, acabou. Entendeu? Agora, uma coisa que eu acho interessante aqui é que, às vezes, a gente vê pessoas que moram no condomínio que não fazem parte da administração da Strata, da empresa que administra o condomínio, mas que eles se voluntariam e ajudam a limpar, ajudam. É bem interessante isso, o pessoal se voluntaria mesmo pra cuidar do condomínio, não, aqui né? é bem legal essa coisa, todo mundo cuida um pouco. Tem alguns condomínios que tem isso, né? Não são todos, mas... com certeza. O que eu moro, por exemplo, eu tenho um morador que não faz parte da... Não seria o síndico, digamos assim, mas ele tá sempre lá. Um desocupado, né? Dimitri, não tá aí, Dimitri, com o coração aberto, com amor no coração. Porque, na verdade, é a obrigação de todos nós cuidarmos porque é um patrimônio. Isso. Né? Então, assim, não é porque mesmo as pessoas que fazem parte do condomínio são voluntários. Sim. O tesoureiro, quer dizer, eles são hora extra de trabalho que eles colocam pro prédio, mas que todo condomínio tem que realmente fazer alguma coisa. No Brasil nem tanto, né? No Brasil nem tanto, porque o cara você é isento do condomínio. Você tem um pagamento aí, entre aspas. A maioria, não sei se são a maioria, mas os que eu morei eram assim. Acho que todos, isso é uma regra no tipo Brasil. Uma regra, né? Aqui não tem isso, não. Pois aqui só tem encheção de saco. Só dor de cabeça. Só dor de cabeça, E você tava falando dessas coisas de taxa extra e tal. Aqui tem algumas taxas a mais que não existem no Brasil. Por exemplo, tem a membrana que reveste a parede externa dos edifícios, né? Que isso não existe no Brasil. Tá aí Dimitri reclamando porque tá pagando taxa extra. Você tá vendo? O que acontece aqui é o seguinte, como os prédios são de madeira, pelo menos o prédio onde a gente mora, que é um prédio mais baixo, ele é feito de madeira. As construções de madeira, elas têm toda uma manutenção própria pra ser feita ali. Não tem jeito. Não adianta você achar que se não fizer nada vai continuar em pé, que não vai. Vai cair, entendeu? O prédio cai. Então, se não for feito, né, um trabalho certo ali de vedação, né, de pintura, acabou. É manutenção, entendeu? não tem jeito, né? A gente vai usando, a gente tem que realmente, agora que realmente é mais puxado, é mais assim, sério do que no Brasil, com certeza é. Então é esse o lance do corretor. O corretor, isso é um condomínio, se você tá comprando uma casa e essa casa tem problema da estrutura, por exemplo, a fundação da casa tá com problema, você tem um período, né, quando você faz a proposta de compra, você tem 10 dias para fazer todas as suas inspeções. Você contrata um cara que inspeciona o telhado, o outro que vai inspecionar a fundação. Claro que você vai ter que pagar tudo, é $300 para um, $500 para outro. Fica no mínimo uns $2.000 só de inspeção. Isso quando você compra uma casa, né? Apartamento você até pode, né? No apartamento você precisa de um home inspection, porque na verdade, assim, o condomínio tem que fornecer todas as informações da estrutura. Agora, casa não, né? Casa você precisa saber você mesmo. Imagina, eu dou só um caso aqui que eu vou contar, né? O meu ex-chefe comprou uma casa maravilhosa, não sei quanto que foi o dinheiro que ele pagou, assim, né? Mas uma casa numa cidade que chama Delta, que é mais afastada. Muito lindinha, por sinal. Linda. Bem mais barata. A casa era linda, assim, parecia o negócio perfeito, né? Só que eles não perceberam que embaixo da casa haviam ratos. Todo rato tem rabo longo, todo rato tem vários retos, todo rato assusta a gente, todo rato anda em bando, são os ratos, são os ratos, são os ratos bem malandros.
Uau. Né? A casa estava infestada. Então, assim, eu sei que eles conseguiram desfazer o negócio, assim. Já tava, assim, eles já estavam praticamente mudando. Ou já tinham mudado. Olha. E depois eles descobriram que tinha rato embaixo. Pois é, e se essa informação não estava disclosed, se não existia essa informação, porque o vendedor tem que estar falando dessa informação. Ele podia não sabia Talvez disso, eles não soubessem. né? Bom, difícil, né? E o barulhinho ali. Ele pode estar de boa fé, mas... Pode estar de boa fé, mas aí o corretor, ele é liable para isso. Ele pode ser processado por não saber dessa informação. Com certeza foi uma coisa de boa fé e tal. Que mesmo se ele não souber, ele pode ser processado, então. Esse é o trabalho do corretor, né? O corretor tem que entender, ele tem que pesquisar, porque é o que ele faz. Né? Ele pega uma planta, ele tem que saber ler a planta. Ele pega um relatório de engenheiro falando da fundação, ele tem que entender. É igual você pegar um raio-x. Tem que saber interpretar, né? O que é que o relatório está falando. Exatamente, é isso que ele faz. Então não é só ir lá, abrir a porta. Isso é o trabalho que a gente vê. Mas o que está por trás disso é muito mais complicado, mais complexo. Tem uma coisa interessante também, que é a entrega das chaves, né? Porque é tudo uma coisa muito certinha, né? Você tem data para mudar. Se você está vendendo, você tem a data para sair, porque tem que estar limpo já para o próximo morador entrar. Como é que funciona? Quando você é aprovado para uma mortgage e você faz uma oferta numa casa, aí o relógio começa a contar, né? Então você tem prazos para tudo. Então, primeiro são os 10 primeiros dias, que é para você... Primeiro, quando você escreve a proposta de compra, o seu corretor vai falar, olha, meu cliente está querendo comprar essa casa, ele está dando 10% de entrada, porém, essa proposta só tem validade se o meu cliente conseguir o dinheiro, se o meu cliente souber que não tem problema nenhum nas inspeções, então, o que chama de contingencies. Então, te protege. Se nesses 10 dias você não conseguiu o financiamento ou você achou alguma coisa errada na casa, você pode pular fora sem perder o seu dinheiro. Então, tudo tem que ser com data. Então, existe a data para você poder remover as contingencies, para você remover todas essas, esses impedimentos, seriam cláusulas para você poder quebrar o contrato. A partir do momento que você tira essa data, aí começa a rodar o período do funding, que seria o tal do escrow. Aqui a gente não usa a palavra escrow, mas seria tipo assim, é o período de transação que o banco vai mandar o dinheiro pro lawyer, pro advogado. Escrow é uma coisa que segura o dinheiro, assim. Isso. Que você bota o dinheiro no escrow e aí ele tem uma... É um trust account, aí tem um escrow que seria todas as pessoas envidas. Segura o dinheiro lá até fechar o negócio. Tudo. Quando fecha o negócio, ele abre esse negócio. Olha. Vocês não estão vendo, mas eu tô fazendo um negócio aqui com a mão. Então, assim, o banco libera o dinheiro e quem tem a casa fornece todas as informações. Que essa casa não foi roubada, que não tem ninguém pedindo a compra, a venda dessa casa, que é o title search. Pesquisa se tem algum problema na casa, que essa casa nunca foi vendida mais de duas vezes para a mesma pessoa e tal. Então, quando o advogado fica no meio, né? O advogado, ele é nulo, ele é neutro. Então, quando ele vê que ele recebe aqui do title search, que não tem problema nenhum na propriedade, e que o dinheiro já está no banco, o advogado faz a transação. Então, aí ele te chama para você assinar a sua mortgage, você assina a sua mortgage, ele chama o comprador para assinar, para receber a transferência do funds, do dinheiro, e aí o seu corretor, aí você tem a data para você mudar e receber a chave. É onde o seu corretor, depois de tudo pronto, ele recebe... Na verdade, você pode receber a chave do advogado, da mão do advogado, ou do corretor. Geralmente o corretor traz uma basket, né, para falar, muito obrigado pelo business. Sim. Dá um presentinho, É uma cortesia. Faz uma fofurinha. Régua e caneta, aquela história que tem no Brasil, que a pessoa faz. Não, mas é melhorzinho. É melhorzinho um pouquinho. O corretor aí é meio chulé. Não, é porque no Brasil o brinde é régua e caneta, né? Nossa. Chaveirinho. Não, aqui é um pouquinho melhor. Você pode ganhar um gift certificate para um jantar. É mais aí legal. Sim. Porque afinal de contas você deu para ele Corretores do Brasil, advogados do Brasil, aprendam, tá? Por favor, siga um exemplo. Uma coisa interessante é que você não tem um documento de escritura com você, né? O documento é aquela negociação, uma coisa escrita à mão mesmo, que foi assinada, riscada, né? Não, aquele é um documento de compra e venda. De compra e venda, exatamente. Né? Aquele é um documento de no compra Brasil e venda. também. Porque você, na verdade, você só tem a escritura
quando você termina de pagar o seu financiamento, né? Porque o banco é que tá... Ele que é o dono. É o dono. A casa é do banco. A casa do banco, né? Então não tem escritura pra você. Quando você Mas você vai ter uma escritura, depois que você termina de pagar, você tem essa escritura. Você recebe uma hipoteca. Quando você termina de pagar a sua mortgage, o banco transferindo pra você. Lá tudo que você tem é uma dívida. É uma dívida. Boa. E aí você tem que ter aquele dinheirinho no final pra transferir a propriedade do nome do banco pro seu nome. Fugindo do óbvio. Então, a gente já falou aqui muito sobre financiamento, mas e aí sobre crédito? Tem alguma dica que você daria sobre cartão de crédito? Pra fugir do óbvio. Não sai aplicando pra tudo. Vai no supermercado, vê aquele povo com aquela prancheta oferecendo. Nossa. Não aplica, pelo amor de Deus. Você sabe que pra eles eu tenho todos, né? Eu não tenho de fato, mas quando ele chega, não, já tenho. Já tenho, porque aquilo... Porque, na verdade, quando você vai aplicando demais, o sistema, ele acha que você é um louco. Tá desesperado, né? É um consumidor louco, que tá doido, querendo crédito pra dar o cano. Ou seja, quanto mais cartão de crédito, também é pior, né? Ah, sim. O ideal é ter, no máximo, uns 3 cartões de crédito. Eu tenho só 2 e eu já tô pensando em cancelar. Não. Nunca feche uma conta. Nunca cancele o cartão. Olha aí. Quando você fecha uma conta, você perde no mínimo 50 pontos no seu Beacon Score. Olha só. Entendeu? Então não se fecha. E se parar de usar, tudo bem. Não, parar de usar, beleza. Tá, entendeu? Quebra então, o cartão, então. Quebra o cartão, muito bem. E assim, genial. E nunca use mais de 50% do seu limite. Que é isso outro aí é erro gravíssimo. Porque quando as pessoas estão aqui, o primeiro cartão ela tem um limite super baixo, né? 300, 500. Meu primeiro foi 500. Aí o que acontece? Compra 500, paga 500. Compra 500, você não pode. Esse número, ele é vinculado à porcentagem que você tem de débito. Certo. Então, se você está sempre gastando 90%, 100% do seu limite, o seu score está sempre baixo. Olha, essa também é nova. Vocês vão também, ler esse material, ele explica bem como legal. Então ter 3 talvez seja interessante, porque aí você vai balanceando. Eu já gastei a metade do limite aqui, então vou usar esse outro aqui. Olha aí. E não pague atrasado. Costumes diferentes. Bom, já que a gente está falando sobre mercado imobiliário, compra e venda de casa, financiamento, o que a gente pode dizer sobre um costume diferente nesse sentido? Olha, uma coisa que foi até comentada durante o cast, né, no programa principal aí, foi a questão de que o comprador e o vendedor não se encontram, né? Nunca. Isso eu acho que é um costume extremamente diferente, muito diferente do que a gente está acostumado. É justamente para ter essa liberdade de negociar, assim, para não entrar lá o comprador, como é que eles falam? Atropelar, né? Sim, entrar no meio da negociação. Pra você não ficar se aperreando com pechincha, né? Pra neguinho não ficar enchendo o saco, né? Assim, que eu saiba, na hora da proposta de compra, né? É tudo por papel ali, né? Então você assina a proposta de compra, faz a proposta de quanto que você tá disposto a pagar. Aí você assina, né? E põe as iniciais lá em todas as folhas. Aí o corretor vai passar isso por fax pro outro corretor, para ele analisar a proposta, mostrar pro vendedor para ver se ele aceita. E aí o vendedor vai falar se aceita ou não. Caso aceitar, beleza, fecha naquilo. Mas é muito difícil ele aceitar na primeira, né? Ele vai falar, não aceito. Então, aí você vai fazer uma contraproposta, né? Ou ele faz uma contraproposta... E, sabe, até você pode manter a sua proposta, você pode... Então fica toda aquela coisa, mas é muito engraçado que falam que é o mesmo contrato, né? Você risca, e aí você põe... Riscado, é tudo riscado, aí você põe o outro valor em cima, põe a sua inicial pra dizer, fui eu que risquei ali. Então, é meio, tem que ser no papel, mas você botar a inicial pra provar que é você, então tem uma coisa meio de confiança, mas não é tanto. Mas sabe que isso não é só pra contrato, né? Outro dia, na empresa, assim, eu emiti um cheque com a data errada, né? E aí eu fui perguntar, né, se eu precisava emitir outro. Aí o meu chefe falou assim, não, peraí. Aí o meu chefe riscou a data. Botou a inicial dele. E aí dele colocou as iniciais dele, mas assim, é inicial mesmo, né? Então só lá, AA, que, né, o nome dele qualquer começa pessoa pode escrever AA, né? E aí é isso, entendeu? Ele mudou a data, botou AA e beleza. Então, e assim, válido, é aceito. E é válido, então isso é um isso. costume diferente, assim, que eu acho super estranho aqui, esse negócio de rasurar e colocar inicial. Então, você rasura tudo, beleza, porque você colocou a sua inicial, então tá beleza, né? Como se ninguém pudesse escrever AA, né? Então,
Mas é isso. Foi bom. Foi bom. Costume. São muitos costumes diferentes, né? Esse é um. É isso aí. Inglês escondido. Gente, olha só quem chegou. Pô, fazia tempo que você não aparecia por aqui, hein, robozinho? Hi, how are you guys? Eu tô bem. Bem. O que aconteceu? Tirou umas férias? Robozinho, onde é que você tava, robozinho? I was in the repair shop. Now I'm feeling much better. Ah, então instalaram um Mac em você, né? Que isso? Ele macho, robozinho macho. Cabra macho, né? Tá bom. Instalaram um Linux em você, então. Vamos Linux saber. pode ser. Então seria um robozinho nerd, né? Fica o meio termo, né? Nem Linux, nem Mac, nem PC. Instalaram Linux nele. Yes, I got some new features. Ah, esse aí. Olha. Pena que seja tudo linha de comando e eu não entenda nada disso. Então, mas aí, robozinho, fala qual que é a boa do dia aí. O que você trouxe de novo pra gente? Qual é a expressão que você traz pra gente pra elucidar esse inglês escondido? I hope you don't know the expression of the day. Looney and Tooney. Olha, esse tá fácil, né? Tá fácil. Desenho da Warner Brother, mano. Perna longa. Isso. Perninha. Felícia, é isso? Frajola. Lilica. E o Tais. Sim, não pode esquecer o Tais. Meu preferido é o Coyote. Não, o preferido é o Tais. O Tais é sensacional. Why are you always thinking about child stuff? This cartoon is called Looney and Tunes, not Looney and Tooney. Understand the difference? Olha, meu querido. Falou o robô maduro, né? Voltou grosseiro, né? Agressivo. Achei que tinha voltado de bom humor, mas acho que não, né? A gente tem que arrumar namorada pra esse robô. Ele tá com problema. Tá agressivo demais. Não gosto. Ele tá muito estressado. Robô, dá uma dica aí, por favor. It's kind of related to the subject of this podcast. Ah, então é relacionado ao assunto. É o comprador e o vendedor. Comprador da casa, né? Alguma coisa assim? No. O comprador é o Looney e o vendedor é o Tooney. No. O vendedor é o Looney e Tooney. No. Não Tem alguma coisa a ver com lunático? No. That is an easy one. I thought you guys already knew it. You have been in Canada for almost 4 years now. How don't you know that? Aí, robô. A gente tem a questão de atuação, né, também, né? Aqui o nosso... A gente tem que fingir que não sabe. É um show, na verdade, né? Oh, I see. It's show business. Well, looney means $1. $1 Canadian dollar. It's the coin we call looney. And then the Canadian $2 coin is called Tooney. Olha, Looney Tooney. Eu preferia que fosse o desenho da Warner Brothers. The Tooney was originated in 1996, when this coins replaced the $2 bill, and it is a combination of 2 plus looney, so it's a Tooney. Olha. Looney Tooney. Bom, então é isso, né? Então, quando você tá na rua, robô, como é que você fala aí? Quando você... Give me a looney, você tá lá mendigando. Mendicância. Come on, guys. I'm not a beggar. Agora eles pedem Tooney, né? Inflação. Imagina, quem que vai dar esmola de $1 só, né? Já tem que dar de 2, né? Ele tem que pedir o Tooney. Bom, então é isso. Pra quem não entendeu aí, pra quem não entende inglês aí, ficou boiando. Bom, Looney é a moeda de $1. A moeda mesmo, né? fisicamente, Canadense. não a moeda no sentido dinheiro, moeda no sentido o objeto a moeda. bolinha de metal. Uma moedinha. Isso, o objeto moeda. E Tooney é a moeda de $2. Isso. Canadense, tá? Então por exemplo... É só canadense? Então, por exemplo, você vai pagar uma conta e aí o caixa pode lhe pedir, né? Do you have a Tooney, né? Porque aí você complementa. A conta foi $7, aí você pagou com a nota de 10, aí o caixa pode lhe pedir, do you have a Tooney, né? Aí você dá os $2 e ele te dá o troco 5, pra facilitar o troco. Né? No Canadá eles facilitam, né? Como a gente viu no programa de Nova York, lá em Nova York eles não facilitam nada. Não. Gente, mas vocês sabem por que chama Looney? Lunático, os caras são doidos, Looney. OMG. You guys are so dumb. This one is so easy. Because a Canadian $1 coin has a loon bird on one of its faces. É um pássaro chamado loon. É um pássaro. Então, assim, isso acontece no Brasil também, né? Porque aí você tem uma oncinha,
Né? Isso rola também. Ah, que é a de 50, né? Isso rola também. Faz tanto tempo que eu não vejo. Manda duas oncinhas aí, manda duas oncinhas. Isso aí rola também. É verdade, tipo, parece um patinho, né? Aquele Loom, ele parece um... A foto do nosso querido Loom está no post. Muito bom. Então por isso que é Looney. Entendi. Mas e o desenho tem a ver, será que com esse bichinho ou tem a ver com a moeda? Essa é a questão. Com o bichinho. Não, o desenho. Ouvinte, você que é nerd, é curioso, pesquisa aí e informa pra gente por que os Looney Tunes são chamados Looney Tunes. Boa. Na realidade eu sei por que é, mas... Você finge que não sabe. Você sabe? Eu sei, Looney vem de louco, lunático, e Tune é cartoon. Looney Tunes. Cartoon dos loucos. É verdade. Mas também é uma referência às moedas. Talvez, não, só pode não sei. ser, lógico. Tem que ser uma referência. Se não for, agora vai ter que ser. Bom, na verdade eu não sei, porque... Ele achou um duplo sentido no nome e aí jogou no cartoon. Talvez seja isso, né? Pode ser. Ele achou bonitinho o nome, aí ele viu esse duplo sentido. Não sei, aí já não sei. Bom, quem souber responde aí. O senhor Warner, né? Quem souber responde aí. O senhor Warner Brothers, né? O André, não sei nem como agradecer, Nossa, gente. Foi eu que agradeço pela oportunidade. Super útil, super informativo. Muito espetacular. Acho que, pra mim, então, eu aprendi muito aqui. Foi um programa palestra, né? Isso é uma Não, e depois tem o programa com a Andrea sobre educação, que é a paixão dela, né? Sim. Vou preparar uma coisa bem legal, que é pra quem tem criança pequena, então, tem muita coisa legal acontecendo aqui. Eu gostaria de falar duas coisas. Para os brasileiros que moram aqui, uma vez por mês eu dou uma palestra, um seminário muito pequeno para crédito, para as pessoas entenderem, ver quem tem o crédito, ver como que é um crédito fisicamente no papel. E as pessoas que têm dúvidas de como que eu consigo meu primeiro cartão de crédito, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu tenho um material bem legal que quem quiser eu posso mandar por e-mail. É Andrea, né, .guariento, que é meu segundo nome, @gmail. Andrea com I, né? Andrea D-R-E-I-A. Isso, com i.guariento, @gmail.com. Eu tenho um material super importante que ensina, na verdade, é um manual do crédito aqui na América do Norte. Tudo, como que é, o que você tem que fazer, o que você não pode fazer, porque senão você está destruindo em vez de construir o crédito. E é só me mandar um e-mail que eu mando material por e-mail. Eu já vou pedir agora. E pra quem tá no Brasil interessado também, né? Não. Se pessoa, tá em inglês, né? Se a pessoa lê inglês, tem problema pra quem tem interesse em vir pra cá, olha, ouvinte. Você tem interesse em vir pra cá, né? Eu também tenho um guia, que na verdade esse guia é do governo, que fala sobre esse programa de First Time Home Buyers, que são as regras, quem qualifica, quem não qualifica, que também é um arquivo PDF que eu posso estar mandando por e-mail pra quem tiver interesse. Maravilha. Muito bom. Então, novamente agradecendo, um beijo. Tá, joia, muito Quem obrigada. precisar do serviço da Andréia, ela tá à disposição, né? Estão todos os contatos dela no post. E se tiverem mais alguma dúvida, quem morar aqui, né? Quem morar no Canadá. Quem morar aqui e quem recém-chegado, né? Quem estiver chegando também, né? Não porque vai ter muita dúvida, tem essa questão de como conseguir o cartão de crédito, não sei o quê. Eu tô achando que a gente tem que chamar a Andréia pra vir e falar também sobre crédito, sobre cartão, sobre economia doméstica. Que é bem legal. Olha, eu adorei. Por mim, ela vem aqui toda semana agora. Eu quero propor uma coisa aqui. Ouvinte, se vocês tiverem dúvidas pra passar pra Andréia, se quiserem que a gente faça um outro programa com ela, até abordando, continuando esse mesmo assunto. Sim, façam listas de perguntas, né? Façam listas de perguntas. Bem direcionado. E aí a gente pergunta aqui pra ela. Vai ser um grande prazer. Com certeza a Andréia vai voltar. Bom. Isso é um fato. Agora, a questão é assim, se a gente faz mais um programa sobre o assunto ou se a gente vai pra outro assunto também, né? Então, se vocês tiverem... Ou os dois também. E se vocês tiverem dúvidas sobre esse assunto, coloquem aí nos comentários que a gente vai fazer pra ela. Vai fazer essas perguntas pra ela. E podem contar comigo se vocês precisarem. Obrigada novamente. Então tá bom. Obrigada mais uma vez. Isso aí. Começando agora a nossa sessão de leitura de comentários, nós vamos ler os comentários referentes à primeira parte do episódio sobre compra e financiamento de imóveis no Canadá. A gente teve alguns comentários no site, também tivemos mensagens mandadas diretamente pelo e-mail
Mesmo numa época do ano complicada, né? Pois é. Festa, Natal. Mesmo em época de recesso, o pessoal ouviu o podcast e veio comentar aqui. Então isso é ótimo. Bom, o primeiro comentário é do Pedro Mota, estudante de 17 anos de Fortaleza, conterrâneo da Carol. E ele disse, bom cast, e essa série será ótima, pois pretendo conhecer o Canadá e quem sabe um dia imigrar. A série que ele se refere é a nossa série sobre o Canadá, né? Que a gente pretende fazer sobre diversos assuntos úteis e pertinentes aos nossos ouvintes interessados em se mudarem pra cá. Vocês perceberam, né, que esse programa, que é a continuação do programa anterior, tem um tom um pouco mais sério. Tem as brincadeiras, mas é um pouco mais sério. A gente foca mais no conteúdo mesmo. E a gente vai diversificar mesmo. Alguns programas mais engraçados, alguns programas mais sérios, mas sempre tentando manter a linha do Terra Estrangeira. E mantendo a qualidade da informação, né? Sim. Bom, o segundo comentário é do Flávio. Ele fala, olá pessoal, aqui é o Flávio de São Paulo, 45 anos. Se Deus quiser, futuro imigrante do Canadá. É isso aí, Flávio. Vem mesmo que aqui é legal. Hein? Muito bom esse podcast, muitos dados para o planejamento da futura vida. Vocês estão se superando a cada programa. Sensacional. Eu assisto um programa na Fox, Property Virgins. Ah, esse programa é bom. Também vejo. Os virgens de propriedade, né? Pra quem não entendeu, né? As pessoas que não têm casa própria e vão comprar sua primeira casa. E que tem um tema de compra de casas no Canadá e Estados Unidos. E fico de olho nos preços, financiamentos, itens importantes que devem se checar nas casas, como telhado, calefação, elétrica, impermeabilização e etc. Difícil a palavra. Usei um truque aqui, né? Mas consegui, eu consegui, hein? Foi, pausadamente foi bem. Saiu. E esse podcast complementa esses dados, para quem quer ter uma casa no Canadá. Como falou André, um serviço educativo. Ele ainda fala que não está traumatizado, viu, Dimitri? Com a Elaine, e é somente uma ironia. A piada do velhinho. É a piada do velhinho. Tem algo a dizer pra ele aí, não? Era uma trollagem, pequena trollagem com a Elaine. Elaine, se estiver escutando, um beijo no coração. E ele fala, minha gente... Como é, Dimitri? Como é que tu fala aí? Minha gente... Meus queridos. Põe um vídeo aí de Vancouver pra gente ver. Olha aí, Dimitri. O pessoal pedindo o Canadá Diário, pedindo vídeo. Olha, não podemos adiantar muito, mas estamos preparando, estamos elucubrando novidades que virão neste ano que se adentra. Aguardem. Aguardem. Dicionário aberto, hein? Novidades, quiçá, audiovisuais, é isso? Sim, aguardem. Pronto, e ele termina dizendo que tá ansioso para saber as novas regras de imigração, principalmente com relação às novas profissões requeridas. Um grande abraço e Feliz Natal! Obrigada, Flávio. Passamos um ótimo Natal aqui com muito peru. Eu não vou fazer piada com o peru mais, porque já... Não, piada com o peru já deu. Quem quiser ouvir piada com o peru, tem uns episódios aí pra trás que vocês vão... Os episódios 7, parte 1, parte 2, por favor, tem peru de sobra. Vocês vão se refestelar com o peru. Olha aí, Dimitri abriu o dicionário na letra R hoje. Flávio, comentando aqui, você falou das novas regras de imigração, né? A gente tá preparando um programa legal sobre as regras e vamos ver. Bom, tem o comentário também do Marlon Alcântara, de 22 anos, do Rio de Janeiro, que é estudante de Ciências Tecnológicas. Diz que o podcast foi muito bom, um tanto denso, e é exatamente o primeiro dos programas dos podcasts que vou procurar quando estiver de malas prontas para a grande viagem. Acredito que seja o episódio mais informativo que temos até o momento. Praticamente tudo que foi abordado, eu comecei a conhecer graças a ele. E olha que eu pensava já ter pesquisado tudo sobre essa parte da imigração. Olha que bonito que ele falou agora, hein? Esse episódio é dos que precisam ficar gravados eternamente. Por favor, nunca o tirem do ar. Olha! Vai ajudar muitos FOBs. Fresh off the boat. Olha aí. Boa. Ele agradece pelas informações, agradece a todos nós, Carol, Fabi, Dimitri e Júlio, e também a Andrea, nossa convidada, e disse que está muito apoiada essa linha de cast super informativo no Terra Estrangeira. Legal, Marlon. Legal. Essa pode ser uma linha, né? A gente pode até usar como subtítulo, cast super informativo. E realmente a Andrea tá de parabéns mesmo, foi excelente a contribuição dela. E ela vai voltar, pelo que a gente tá vendo, vocês gostaram muito. Ela tem mais a dizer, viu? Ela tem outras coisas a dizer que vocês vão gostar também. Tem muita coisa. Sim. E ele fala também que o programa foi denso, realmente foi denso. Foi tão denso que a gente dividiu ele em duas partes. Pra não perder nem um pouquinho da entrevista que a gente tinha, porque era muita coisa boa pra falar. Era o tipo da gravação que não tinha muito como cortar mesmo, né? Acho que tudo que foi falado ali era oficial. Exatamente. E no nosso Facebook, olha aí, você pode também entrar aí no Facebook, comentar e tal. A Marisa Dalglish
Eu espero estar pronunciando certo, tá? Ela fala diretamente pra Fabiana, ela deve ser amiga da Fabiana, né? É isso? A Marisa é uma boa amiga virtual, né? Nós nos conhecemos antes de eu vir pra cá, ela mora aqui no Canadá também, mas mora em Kelowna, na cidade de Kelowna. Então ela direciona pra ela fala: Fabiana, muito bom este podcast com a Andrea. Ele está cheio de informações para quem quer fazer um financiamento de um imóvel e não sabe por onde começar. Sem falar no bom humor de todos vocês, entrevistadores. Parabéns mais uma vez. Vou dar um share na minha página. Beijão. Obrigada, Marisa, por compartilhar, por divulgar, e porque existe uma comunidade brasileira significativa também em Kelowna. Kelowna é uma cidade linda que fica aqui em British Columbia também. Na verdade, ela fica mais ao norte, né? Numa região conhecida como Vale do Okanagan, região ali onde tem vinhos, essas coisas. Então é uma boa região para ser abordada num futuro próximo também. Sim. Bom, e a gente também recebeu um e-mail de um ouvinte e não quis se identificar, mas ele diz que é engenheiro de computação, mora em São Paulo, tem 23 anos. E aí ele fez uma análise super profunda do podcast Terra Estrangeira e fala que não aguenta mais São Paulo e quer emigrar para o Canadá ou para o sul da Argentina. E aí, depois de falar muitos motivos que ele teria para ir para o Canadá, ele diz que pensa em morar num lugar melhor, num lugar com mais qualidade de vida. E claro, o Canadá tem tudo isso, né? Deve ser por isso que ele tá pensando em ir morar no Canadá, né, gente? E aí ele diz que felizmente descobriu Terra Estrangeira, que desde o começo ele percebeu que é excelente, que a musiquinha fica na cabeça e é mesmo bem legal. Ele também gosta das vinhetas, dos blocos, da leitura do e-mail, diz que é sensacional. Olha, a gente tá lendo seu e-mail aqui também. E diz que todo mundo deveria fazer isso. Ou um podcast à parte só com a leitura de e-mails. Gente, olha só que legal, como tem gente que gosta dessa parte, né? Antes eu ficava um pouco na dúvida se o pessoal realmente ouve nessa parte do comentário de e-mails, mas parece que é bem-vinda, né? Parece que quem escuta fica esperando que a gente leia o comentário. É. E aí ele diz que como ele ouve uns 10 podcasts, e já ouviu muitos, ele diz que a qualidade do áudio da gente é muito boa, e a edição e tudo mais. E deu muitas sugestões, e disse que é legal porque acha que a gente tem influências muito sutis de outros podcasts e tem muita identidade. Olha aí. Ele diz que só reforçando os milhares de pedidos sobre o tema, ele diz que gostaria de saber sobre mercado de trabalho no Canadá. Deixa aí. É. O que a gente pode dizer nesse caso? Vamos ter que parodiar Silvio Santos de novo? Você vai parodiar o Silvio Santos, Dimitri? In a hot. Oi. Só pra quem não entendeu a piada, ó, parodiando o Silvio Santos novamente, aguarda. Bom, e só pra encerrar, o ouvinte falou que ainda tá em dúvida de qual cidade ele vai cursar inglês. Ele disse que fica em dúvida entre Toronto, Quebec. Eu acho que vocês tinham que sugerir. Eu morei em Montreal e morei em Toronto. Toronto é uma cidade cosmopolita, né? Montreal é uma cidade mais aconchegante, pequenininha, mas eu acho que Toronto é uma cidade onde tudo acontece. Toronto é o motor do Canadá, né? Pois é. Toronto é São Paulo do Brasil, é Toronto no Canadá, né? Mas é engraçado que ele comenta que ele, particularmente pelos vídeos, né, que ele vê, ele achou Vancouver muito deprê. É sempre com o tempo chuvoso, mesmo os piqueniques não me chamaram a atenção. Eu acho que ele deveria passar uma temporada aqui no verão, né, pra tirar essa má impressão. Olha, esse último verão não temos do que reclamar, né? Não, esse último verão, inclusive, tinha gente nervosa, assim, perguntando quando é que vai chover, né? Tinha gente preocupada. E a gente desacostumada, né? A gente começa com Ju e termina com Liu. E aí ele fala que olha que na adolescência ele era grunge e queria ir pra Seattle. Só que hoje ele já não curte mais grunge, então ir pra uma cidade chuvosa me parece muito deprimido. Não, olha, a chuva é um problema só em alguns meses, né? Sim. Só 8 meses do ano. Alguns muito. Só em alguns meses, alguns 12 meses, mais ou menos. Não é verdade, velho. Bom, não vou defender não, mas Toronto também tem seu período de inverno. Toda cidade canadense vai ter seu período de inverno. Montreal tem seu período de nevasca, né? Sim. Então, quer dizer, você escolhe aí com qual tipo de clima você quer conviver. Olha só, vamos botar aquele vídeo do Diário do Argentino. Ah, legal. Né? Porque aí ele vê a depressão do lado de Toronto. Aí ele decide se a chuva é deprê ou se aquela depressão que o argentino passou. Ele vê qual é a depressão pior pra ele. Bom, ele pode considerar também Calgary, né? Que também tem a mesma depressão de Toronto. Não, Calgary não. Calgary é mais depressão. Calgary chove bem menos. Não, mas tem a neve, né? O frio. Ó, pra você ter uma ideia, vamos falar agora aqui pro pessoal, então. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui no Weather Channel. Televisão ligada eternamente no Weather Channel. Não, deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. Mas deixa eu falar uma coisa. Eu passei um momento
depressão, assim, snow depression, em Montreal. Eu fui fazer um passeio de esqui e eu levei... Quando eu saí de casa, tava tendo a maior nevasca dos últimos 10 anos no Canadá. Isso em 2008. Você resolveu esquiar. E eu tinha comprado um passeio de esqui nesse dia. E eu saí de casa pra pegar o metrô. O metrô ficava a 1 quarteirão da minha casa. E depois de quase 1 hora caminhando, eu cheguei na casa do vizinho. Nossa. Parece surreal, mas realmente porque eu não consegui chegar. Acho que você não esquiou aquele dia, né? Não, eu não esquiei. Eu saí de casa de madrugada, ainda era noite. Gente. E nevava muito, gente. E teve muito acidente na estrada, inclusive. Nossa, que perigo. Eu acho que eu não ia nem ter conseguido chegar lá, não só pelo trajeto até o metrô, mas pelo trajeto até a cidade lá do esqui. Não ia chegar nunca. É verdade. Nossa. Ia chegar 3 semanas depois, né? Pois é. Olha só, eu quero só dizer pra nosso amigo aí do e-mail o seguinte, tá? Vancouver nesse momento está a 5 graus e não está chovendo, tá? Olha só, hein? Montreal está a menos 5 graus e sexta-feira vai fazer menos 18. Uau! Meus queridos. Toronto está a menos 7 e amanhã de manhã vai fazer menos 13. Com sol, mas menos 13. Olha aí. E Calgary, nesse momento, temos menos 18 graus em Calgary. Então, um abraço. Tá me dando frio só de pensar. Um abraço. Um beijo no coração. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu encontrei essa semana com um casal que é de Calgary, veio passar aqui as festas de Natal em Vancouver com a família, e lá eles estavam a menos 21, tá? Só que eles chegaram aqui falando que o menos 21 de lá não é a mesma coisa que menos 21 em Toronto, tá, gente? Eu não tô comparando com Vancouver, tô comparando Calgary com Toronto. Ele falou que o menos 21 de Calgary, você sai com um casaquinho, assim, não precisa ser muito dos profissionais lá, dos casacos. Quanto de mentira não tem nessa robustos. frase, hein? Vamos lá. Não, eu acho que não. Calgary é seca, gente. É clima muito seco. Toronto é muito úmido. Dá uma diferença muito grande. Sim. E tem a diferença do lake, né? Porque ali, a margem do lake é um frio penetrante nos ossos. É terrível. Dói. Ali dói. A gente sabe que quando o frio é porque Vancouver também é úmida. Então, assim, precisamos ir pra Calgary pra conferir se o frio lá é tão frio. É verdade. Bom, está aí a discussão sobre o... Algum ouvinte que mora em Calgary, por favor, comente e diga como é a situação aí. Isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer um programa todo sobre o clima, certo? A gente vai ter que chamar convidados aí espalhados pelo país, não sei como é que vai ser. A gente vai ter que fazer uma mesa redonda aí, um acusando o outro de quem é o pior clima. Um agredindo o outro. Ou defendendo o próprio clima. Ou defendendo, sim. Quem mora em Montreal e tem lá menos 40, vai ter que defender, ué. Vai ter que dizer por que aguenta. Uma delícia, menos 40, friozinho, gostosinho, aconchegante. Eu quero só dizer outra coisa também, tá? O pessoal de Toronto, Montreal, esse pessoal que pega menos 40, no verão esse pessoal pega também mais 40. Dispensa. Ou seja, você nunca tá bem. Verdade. Verdade. Você sempre tá incomodado, entendeu? Eu só quero dizer isso. Enfim, é isso. Ou seja, pra quem tá reclamando do calor aí no Brasil agora, né, nessa época, sim. Se for pra essas cidades no verão, não vai ser muito diferente. A diferença vai ser que não tem aquela prainha gostosa, né, com a cervejinha gelada. Tem cidade canadense que no inverno os moradores de rua morrem congelados e no verão eles morrem de insolação. Oh, meu Deus. Enfim, tá muito caótico. Vamos pra frente. Próximo tópico. Temos também uma mensagem da Andréia da Ross. Muito bom. Agora vai ficar bem mais fácil quando chegar a minha vez de comprar um imóvel. Manda um abraço pra todos. Merry Christmas. Legal, André. André. Essa Andréia aqui não é a mesma Andréia, tá, pessoal? Não, é outra Andréia. É outra Andréia. O Vitor Nascimento comentou aqui, fenomenal. Venho acompanhando os videocasts através do Canadá Diário. Estou na fase da pesquisa e essa ideia de vocês foi ótima. Podcast maravilhoso. Passei por toda essa fase e pensamento muito forte nesse objetivo de mudança de vida, principalmente por qualidade de vida. Vida. Legal. É isso aí. Muito bom. Valeu, Vitor. Tem um e-mail também do Renato Batista. Olá, pessoal. Conheci o programa há pouco tempo, mas já ouvi todos os episódios. Boa. É bom pegar no começo assim, que a maratona é curta.
Tenho que parabenizá-los, pois tem se mostrado uma boa fonte de informações para quem pensa em migrar ou visitar um outro país, principalmente o Canadá. E ele também dá uma sugestão de pauta, que é a imigração pelo processo de Manitoba. Recentemente descobri sobre o mesmo e percebi que pode ser uma boa opção, mais rápida e mais barata. Isso segundo as informações que ele já ouviu. Legal, a gente não sabe, a gente não conhece. Pesquisemos. Sim. Pesquisemos sobre isso. Providenciemos. Responder essa pergunta. A gente pode levantar. Aliás, essa também é uma ideia, né? Falar dos outros processos pelas províncias, né? Eu acho que isso também daria um bom programa. Sem dúvida. Obrigada, Renata. Temos também comentários do Twitter, né? Então, no Twitter, a gente perguntou, né? Naquele dia do fatídico 21 de dezembro, a gente perguntou aos nossos ouvintes que estavam conectados pelo Twitter como é que estavam as manifestações de fim de mundo, né? Sim. E aí algumas pessoas responderam e vamos lá ler aqui. O Tarman, que é o ouvinte do nosso programa, respondeu aqui que os irlandeses, como sempre, estão enchendo a cara. Olha. Pô, mas aí não era só por causa disso, né? Assim, mas aí ele fala isso e a gente tem que concordar que a programação não podia ser outra, né? Aqui em Vancouver também foi dia de chuva, sol e cerveja, ou seja, tudo igual a todos os outros dias. No Brasil também. A Flávia também respondeu, bom, por enquanto aqui no centro de São Paulo, Brasil, nada de anormal. Está um dia ensolarado e sem nenhuma nuvem no céu. Detalhe para o horário que a Flávia comentou, que foi às 9h15 da manhã, porque nesta noite em São Paulo caiu um dilúvio, caiu um toró. Né? Foi São Pedro lá, também. dizendo estou aqui, né? É o cuidado, né? Estou presente. O pessoal quase começou a acreditar. O pessoal achou que ele estava chegando de retardatário. E teve o Danilo também, que mora em São Paulo e disse que já aqui na Zona Leste também só está calor. Algumas crianças ouvindo a música da novela Carrossel em loop, tá? Mas nada demais. Olha. Sinal do fim do mundo, né? Acaba logo o mundo, pelo amor de Deus. Olha, e voltando um pouco pro Twitter, a gente teve também o Lucas Conrado, né? Que sugeriu uma pauta, né? Dicas para mochileiro de primeira viagem. Boa pauta, boa sugestão, Olha. Lucas, tá anotada. Vamos fazer. Excelente. Boa mesmo. Obrigado aí e keep coming, baby, keep coming. A gente quer mais sugestões, hein? Põe a música do Amaury Júnior, né? Coming, keep it coming. É horror. Eu adoro o Dimitri cantando, né? Vamos fazer um podcast só com o Dimitri cantando agora, hein? Olha, vai ser bom, perigo de audiência, perigo de audiência.